mais um episódio do programa E Tá Tudo Certo. Eu sou Cibele Santos e hoje comigo está o Dr. Rubens Cascapeira. Olá, bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. O Dr. Rubens é um dos meus mestres que eu conheci. Pode entregar a idade? Meu Deus do céu. Primeiro, eu não sou mestre de ninguém, né? Não, mas a idade pode. Mestre no sentido de ensinamento, é assim, toma que é teu. Há mais ou menos uns 20 anos? Mais, né? uns 30, quase 30 anos. Aprendi muita coisa e continuo aprendendo, e ele continua estudando. Olha que coisa sensacional, né, Rubens? Não dá para parar de estudar, né? A gente não sabe nada. Se eu não sei nada, eu preciso estudar um pouquinho, pelo menos. Um pouquinho, né? Todo dia um pouquinho. Vem uma novidade, vem uma intuição nova, né? Que bom. E o Dr. Rubens, uma parte bem interessante do trabalho dele é que ele leva em consideração, ele é um médico formado, a sua especialização? Então, eu acabei não tendo uma especialização, né? Eu sou um generalista, né? Sou clínico geral, como dizia. Mas eu fiz várias pós-graduação, né? Então eu fiz pós-graduação de homeopatia, de ortomolecular, de medicina do envelhecimento, de acupuntura. Eu fiz programação neurolinguística. Eu aprendi com você. PNL. Então. E hoje eu estudo a física quântica aplicada no dia a dia, aplicada na saúde, né? Então eu faço as pontes da física quântica na prática. Então a gente vai mexendo com o que eu falo que hoje eu tenho uma metodologia que eu tenho ensinado que chama CPF. Você tem CPF? Eu tenho. Esse você tem, eu sei que você tem. É consciência psicofísica. Eu tenho ensinado. Que interessante. Consciência psicofísica, porque as pessoas não têm essa noção, né? Não tem. Parece coisa de outro mundo. Isso não é integrado. Por mais que a pessoa estude, difícil quem tem isso integrado na vida cotidiana. E como eu sou um estudioso, você me conhece, da espiritualidade também há mais de 30 anos, eu misturo tudo, né? Então não dá. Eu tenho uns casos aqui, se der tempo a gente conta uns casos que são surreais. São surreais, né? Eu adoro caos. Os caos são surreais. E o meu cotidiano mostra isso. Tanto que uma das bandeiras que eu estou buscando levar é a paranormalidade, nem que eu fale de espiritualidade, a paranormalidade na área da saúde, na área da medicina. Porque eu sei que você mexe com isso de uma maneira fantástica, mas a maioria, principalmente dos médicos, não tem essa perspectiva, né? Não sabe que vem daí, né? Porque muito médico sente, eu já percebi isso, principalmente médico mais velho, que já atendeu muita gente, a pessoa entra, ele já sente mais ou menos onde está, só que ele não sabe que isso é uma capacidade diferente, né? Exato. Então é uma bandeira que eu tenho levado, porque depois de tanto tempo eu vejo que precisa levar esse sexto sentido, essa paranormalidade no atendimento, na avaliação. Vou dar um exemplo rápido hoje. Uma menina chegou aqui, jovem, 17, 18 anos, uma dor na região do quadril, com uma irradiação para a perna, desde setembro. E, nossa, já fez tomografia, ressonância, foi em fisiatra, um monte de coisa. E eu fiz um exercício de física quântica com ela, de 5 minutos, ela saiu sem dor. Não é incrível? O que estava guardando nesse local, né? Então, porque a gente não tem noção como a psique, o emocional, fica guardado no corpo de dor que acompanha esse corpo físico. E as interferências de fora também. As contaminações morfogenéticas, energéticas, né? Então você faz em 5 minutos, ela falou, me sinto mais leve. Aí fiz o exercício, não teve mais dor. Quer dizer, de setembro até aqui, quanto tempo ela está sofrendo? Não, e quanto que ela tomou de radiação, gastou de tempo, se não tem plano de saúde e de dinheiro, por uma coisa que não ia descobrir. Remédio que tomou, muita coisa, e não resolve. Isso é um do meu cotidiano, porque a gente sabe, na área da saúde a gente fala, por que o especialista faz mais diagnóstico? Porque ele pensa na doença da especialidade dele. Sim. Então, quando você pensa naquilo, você pode resolver. E o que acontece? Ninguém pensa hoje em dia de uma forma didática, estruturada, na questão da sensibilidade, da sensitividade atuando no indivíduo. Então eu tenho estruturado isso para ensinar para as pessoas que elas precisam entender que isso é do cotidiano, é importante. E isso é tão do cotidiano que eu percebo que algumas pessoas que não são da área da saúde, eu conheço gente que trabalha com mecânica, que chega perto da máquina e tem uma interação com a máquina que já tem uma ideia do que está acontecendo. Exatamente.
Exatamente. É como se conversasse em algum nível com a máquina. Então, isso não é da área da saúde, isso é de qualquer área. Ou aquela pessoa que fez um bolo e saca do nada, eu esqueci de pôr tal coisa. Né? Então, isso é inerente ao ser humano, não alguém da área da saúde. Mas você nunca consertou teu carro conversando com ele? Não fez isso ainda? Antes de levar para o mecânico, eu converso com ele. Não, converso com o carro e tal, porque tudo é quântico, né? Tudo é quântico. Tudo tem uma consciência. Pode não ser igual ao do ser humano, mas tudo tem pode não ser senciente, mas tem uma consciência. Né? A máquina mais sensível que tenho é a impressora, porque a impressora é como se fosse um médium. Ela materializa. Ela materializa, ela psicografa, ela materializa. Você pega, então você precisa conversar com a impressora. Não, a impressora é terrível. Assim, ela tá bonitinha, tem tinta tudo. Você nunca usa. O dia que você vai usar, a tinta não funciona, perde a conexão, você tem que desinstalar, instalar de novo. Não sei, tem obsessor, eu acho que é específico de impressora. Mas assim, tem paciente meu, eu tô atendendo, 1, 2, 3. Aí no quarto paciente ela não funciona. Ela não gostou da energia dele. Eu tenho que conversar com ela, bato um papo, assim, converso aí. Não, tem que conversar. Papo de louco, hein? Isso aqui, não sei quem vê isso aí, mas... Então, é papo de louco, mas que a gente vê que na realidade funciona. Funciona. E olha, você sabe que eu tenho feito um estudo também de ansiedade, né? Eu consegui entender que existem 3 tipos de ansiedade. Vai falar pra gente. A ansiedade tem 3 tipos. Química, que é a ansiedade de alimentação. Muita gente tem ansiedade. Quando você muda a alimentação, melhora a ansiedade muito. Eu tive ansiedade química. Ansiedade psicológica, que essa é a antecipação, é medo do futuro. É o tempo inteiro com medo do que pode estar errado. Exato. E essa a gente é treinado para ter, hein? Porque quando a gente, desde que é pequena, assim, você pegou tal coisa, você pegou seu caderno, olha, se não estudar... Então, eu acho que a gente é treinado para ter essa ansiedade. E traumatizado, porque olha que interessante. Porque como é que você pode ter medo de uma coisa que não existe? O futuro não existe. O futuro não existe, ainda não. Então ninguém tem medo do futuro, Sibeli. As pessoas têm medo de que algo que aconteceu no passado se repita. E com isso eu descobri o principal núcleo de ansiedade do ser humano nesta vida, né? Que é a gestação. Nossa, como é forte isso, a gestação, né? Quantas terapias são feitas no perinatal, no período gestacional? Eu desenvolvi uma técnica de física quântica que eu limpo a gestação em minutos. Às vezes a pessoa não tem mais ansiedade antecipatória por causa da gestação. Eu faço todo um estudo, como é que foi tua gestação, quantos irmãos você tinha, o que tua mãe passou. Isto fica gravado no ser, às vezes ativando um programa de sobrevivência. Então ela tem uma ansiedade, porque ela tem uma questão de sobrevivência. A qualquer momento eu posso morrer. É uma coisa meio maluca, mas é assim. Então não vai melhorar, nem com a psicologia melhora. E o terceiro nível é magnético, vibracional. São sensitivos. Por isso que o Brasil é o campeão de ansiedade. Você sabia que o Brasil é o campeão? Não sabia. Não tinha essa noção estatística. É o Brasil que, primeiro lugar em ansiedade. E aí eu descobri por quê. Porque o Brasil também é o primeiro insensitivo. Isso é mais livre pra gente, né? Até porque a gente tem uma mistura religiosa, coisa e tal. Então, isso é mais livre. Né? Você vê criança conversando de fantasma, de não sei o quê. Faz parte da gente. Imagina, minha filha de 9 anos já vê lá. Ó, passou um vulto lá, hein, pai? Não sei o que lá. Impressionante. Ainda bem que ela veio na casa certa, que a gente entende, né? Quanta gente que toma remédio por conta disso, né? Desde pequeno. Meu Deus. Eu diria que a psiquiatria ainda anda na Idade Média, em termos de se abrir para a paranormalidade. Nesses termos, sim, né? Se a gente pensar em internados, né? Já cruzou com gente na rua que fala sozinho? Será que a pessoa fala sozinha? Imagina. Não. Quem tem a percepção como você vê que não está falando sozinho, né? Nós conhecemos o Dr. Reinaldo Leite, foi um grande médium, advogado. Aliás, tem bastante material dele ainda no YouTube, né? Tem Reinaldo, bastante. de palestras. Era um orador incrível. Impressionante. Mas ele disse que quando era jovem, ele ia andando conversando. Só que ele não sabia que não era uma pessoa em carne, digamos assim. Ele ia conversando e as pessoas olhavam para ele e falavam, ele mesmo, porque para ele era tudo igual. A minha percepção nunca foi assim. Poucas vezes eu vi fora, na minha tela mental. E eu tenho uma proteção tão grande que eu não vejo coisa feia. As coisas se apresentam para mim como quadrinhos, como desenho.
Então é muito difícil. Já vi coisa feia, mas é pouquíssimo, pouquíssimo. É tudo na minha tela mental. Eu não vejo nada. Intuo um pouquinho, mas já tive pânico por causa disso. Tive pânico durante muitos anos por causa da minha sensibilidade. Sente tudo, né? Coração, disparava o coração quando chegava uma energia diferente. Quando eu identifiquei, aí então, eu curei meu pânico e hoje ajudo muita gente a curar pânico, trazendo a consciência de que ela pode estar sentindo algo que não é dela. Entrando em contato com um campo estranho, né? Mas isso, olha, eu chego à conclusão que 70% do que você pensa, do que você sente emocionalmente, do que você sente fisicamente, não é seu. 70%, pô, não vamos olhar para isso? Eu estava fazendo um curso de saúde nas empresas, numa grande instituição aqui, mais tradicional, né? Aí estavam falando de um paciente esquizofrênico e tal. Eu falei, escuta, e a paranormalidade dele? Né? E o psiquiatra... Todo mundo já te olhou? Eu falei, vou queimar meu filme em algum lugar. Não, mas aí isso a gente não estuda, porque isso não tem comprovação científica. Aquela conversa, né? Não dá para pôr no tubo de ensaio, não existe. É impressionante. E as pessoas sofrendo, né? Com diagnósticos psiquiátricos e muitas vezes não são, né? A maioria não são, né? São campos de sensibilidade, né? E às vezes é associado, né? Porque assim, começa na paranormalidade, a pessoa desequilibra tanto que ela acaba desequilibrando o físico. Por isso que o remédio acaba funcionando, né? Mas tem alguns remédios que bloqueiam realmente a pineal. Então a pessoa tem um bloqueio da sensitividade dela através do medicamento psiquiátrico. E aí dá um alívio para ela, porque ela para. É como se desligasse a antena. Né? A antena tá chiando, tá deixando a pessoa nervosa, você desliga a antena, dá aquela calmaria. Só que desliga tudo, né? Então, aí, mas para o remédio volta, né? Sim. E a pessoa também não consegue outras coisas também, né? Diminui a intuição, a criatividade, quer dizer, não está tratando a causa, né? Aliás, que a saúde trata mais o sintoma do que a causa. Tapa buraco, né? É apagar incêndio, saúde é apagar incêndio. Você tem dor, tira dor, mas doeu por quê? E a gente que é chato, fica perguntando por quê. Mas depois a gente divide com as pessoas. É verdade. Então tem casos muito interessantes aqui. E a gente vai falar também de glândulas, né? Eu pedi para o Dr. Rubens falar para a gente sobre menopausa, que é um período muito, muito desafiador para a mulher. Parece que a biologia fala assim, olha, você nasceu para procriar, não vai procriar mais? Bom, a biologia nos dá energia até 30 anos. Até 30 anos dá energia, daí para frente você vai por você. Agora, tem uma história interessante que eu descobri recentemente, que nasceu um menino numa família de médicos e tudo mais, com uma deficiência intelectual. Na França, 1890 e tal. Mas ele era muito esforçado, e com uma família toda era de médico, ele se esforçou, mas ele sempre teve uma dificuldade muito grande de raciocínio, de memória, então ele tinha que fazer muito esforço. E ele conseguiu entrar na faculdade. Quando ele estava na faculdade, um professor pediu para ele estudar tireoide. Ele começou a estudar tireoide e falou, opa, talvez eu tenha isso aqui. Então veja, estamos falando de 1920, não se sabia o que sabe hoje. Ele começou... Tinha medicação já? Não tinha. Não. Tinha extrato de glândula de animal, né? Como tem até hoje. Assim como alguns remédios para o fígado, né? Tem extrato de fígado. É isso. Ele começou a tomar o remédio da tireoide, o cérebro dele ficou ótimo. Ele nunca teve um déficit intelectual. Ele sempre teve um déficit tireoidiano. Ele nasceu com hipotireoidismo. E ele estudou aquilo de tamanha intensidade que ele desenvolveu uma nova teoria dizendo que as glândulas são mais importantes que o cérebro. Eu vou repetir. As glândulas são mais importantes que o cérebro. O cérebro está subordinado às glândulas. Ele levantou essa teoria, mas hoje o poder está todo no cérebro, né? Se o cérebro fosse importante, não aceitaram. Mas ele provou, eu estou estudando a psicoendocrinologia. Então tem os tipos psicológicos glandulares. Olha, que interessante. É um negócio fantástico, que é totalmente desconhecido. Você tem o tipo tiroidiano, o tipo suprarrenal, o tipo hipofisário e o tipo gonadal. Então ele levantou uma teoria espetacular. Eu estou estudando, porque é muito fora do que a gente tem. E como chama essa teoria para a gente? É uma teoria psicoendócrina. Psicoendócrina, né? Eu posso depois te passar onde que tem.
Inclusive, ele desenvolveu, junto com outro método na época, hein, falando de 40, de 1940, um equipamento tipo ondas de Tesla, que estimulam as glândulas. E ele tem tirado pessoas de quadros psiquiátricos com esse tipo de aparelho que faz um equilíbrio glandular. É completamente fora, né? Tem um desses aparelhos, tem 2 no Brasil, eu tenho um, que ele faz o equilíbrio glandular. E ele faz o diagnóstico também? Não, ele só faz o estímulo. O tratamento. Faz o estímulo, e tem a teoria Aí o diagnóstico você faz pelo histórico da pessoa. pela conversa, né, por essa coisa. Então, quando a gente falar de glândulas, lembre-se, a glândula é mais importante que o cérebro. Por isso que quando você tem um hipotiroidismo, você pode ter vários fatores que acham que é a parte cerebral. Sim, até ir para o desenvolvimento de algumas áreas, né? Muito, muito. E o que acontece hoje em dia? Tem por exemplo, quando você faz uma estatística, 20% das pessoas estão doentes e os exames comprovam que estão doentes. 20% estão saudáveis e os exames comprovam que estão saudáveis. Sobrou 60%. Esse 60% não está nem saudável nem doente. Porque os exames estão normais, mas a pessoa não. Com a tireoide acontece muito isso, O que mais acontece? Não aparece no exame, mas é claro, pelo quadro clínico. Pelo quadro clínico é claro que a pessoa tem. A pessoa tem ali um hipotireoidismo funcional, o exame está normal e ela está sofrendo horrores, né? Então é uma das coisas que mais a gente precisa alertar, tratar. Que você tem, eu digo para as pessoas, entre na internet, pegue todos os sintomas do hipotireoidismo, e veja se anote, encaixa, né? E aí vai no médico com a listinha já, né? Porque ele não vai tratar você, porque ele só vai tratar o exame. Ele só vai tratar. Isso é tão triste. E como as pessoas têm medo, né? Mesmo no meu consultório, eu indico a pessoa para ir no médico porque não me cabe. Mas falou, olha, o teu quadro tende, você deve estar, não, fiz exame, tá normal. Se o médico não falar, a pessoa ela não vai nem mudar de médico. Não, mas lá no resultado tá normal. Então, mas você sabe que, vamos contar um caso aqui, uma fofoca espiritual, né? São Pedro ficou doente no céu. Ele teve Covid, ele teve dengue, ele teve chikungunya, ficou mal. E ele não conseguiu se tratar. Né? E se não fosse Jesus, ele ia morrer de novo. Você sabe por que ele não conseguiu se tratar? Não. Me perdoe. Porque não tinha médico no céu, estavam todos no inferno. Ai, que isso. Meus colegas que me perdoem, mas os que estão... Ainda bem que um médico está falando que tem lugar de fala. Porque é impressionante, né? Como tem aí um padrão de não raciocínio. E também, eu vejo também como receio, de autoproteção. Ah, sim. Né? Fala assim, nossa, eu vou fazer fora da cartilha, eu vou testar fora da cartilha e isso vai trazer um problema para mim. Mas eu fiz uma vez uma divulgação explicando o hipotireoidismo e tal, precisava tratar com o exame normal, fui chamado no Conselho de Medicina. E eles queriam que eu me explicasse. Eu falei, explico para vocês. O paciente tem um quadro clínico, e era tudo o pessoal mais novo. Eu falei, eu aprendi que a clínica é soberana. É soberana. Se a clínica é soberana, eu vou tratar a pessoa, eu vou tratar o exame. Ficaram me olhando como se eu fosse um ET, né? Porque eu falei uma coisa óbvia, Eles né? Eles descobriram quem você é. Essa coisa pode falar aí também, não? Pode. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E Rubens, então vamos falar para menopausa, que assim, pelo menos comigo foi assim, eu tava, aí um dia os hormônios falaram, pediu parou, aí eu já acordei, eu já tava na meleca no outro dia, não foi uma coisa gradual, e eu percebo que algumas pessoas são graduais. Para mim foi um corte mesmo. Bom, os hormônios são os nossos comunicadores. Então, imagine que hoje para todas as redes sociais. Como é que vai ficar a nossa comunicação? Então, os hormônios são as nossas redes sociais, são a nossa comunicação. Por isso que é muito mais importante que outras coisas. A primeira pausa descoberta, a primeira pausa hormonal descoberta foi a menopausa. Por quê? Mais ou menos na década de 40, 50, não se sabia da menopausa, porque as mulheres morriam antes. Verdade. E então não dava tempo, morria antes de 50 anos. Ou logo no começo, aí
Não dava. Quando começou a aumentar a longevidade, começou a perceber que tinha pausa hormonal. Aí começou a estudar. Hoje tem várias pausas hormonais. Tem a andropausa, tem a somatopausa, tem a melatopausa, tem a tireopausa, tem um monte. Sim. Mas as duas principais, a menopausa e a andropausa. E a menopausa é mais percebida, porque como você falou, para de menstruar, já começa a ter todos os sintomas, né? Que primeiro vem o climatério. O homem não. O homem é complicado. O homem não, ele vai tendo andropausa. Ele vai devagarzinho e... Vai ficando chato, não quer sair de casa, não quer mais nada, sabe? É complicado, o homem é complicado. É pior porque o homem não tem muita autopercepção, a mulher tem mais, do seu corpo, dos seus ciclos. O homem não tem muito essa percepção. Mas que a mulher, ela tem uma vantagem, várias, né? Mas tudo bem, uma, que é o ritual de passagem. Então a mulher tem assim, ela tem a primeira menstruação, ela sai de criança, vira mulher. Né? Aí ela tem a primeira relação sexual, então ela não é mais virgem, agora é tal. Aí depois ela tem a gravidez. Então a mulher ela vai ter ciclos de maturidade. Sim. O homem não tem. É verdade. O máximo que o homem vai, a primeira transa dele, mais ou menos, uma briga na rua, não tem. Então o homem tem que criar rituais para amadurecer. Por isso que a mulher amadurece muito mais rápido que o homem. E aí, inclusive na menopausa, a mulher está uma amadurecida também. E o homem não, ele não vai saber, ele não percebe que ele está na andropausa. Mulher, né? Não ouve o homem que vive, né, um casal que amadurece junto, geralmente a esposa fala, olha, tá na hora, você precisa ver isso. É coisa da sua cabeça. 70%, 80% são pacientes mulheres. Então eles ficam reclamando dos maridos, eu chego em casa e fico imaginando, sabe, tudo que teria para reclamar de mim também, é lógico, né? Porque é diferente. Mas a mulher sofre muito, porque é uma interrupção abrupta, né? Muito. Parou. E aí todos os órgãos... Mas tem um passo que eu queria dar antes, por exemplo. Antes de falar da menopausa, vamos falar da tal da menopausa precoce. Então a pessoa tem 45 anos, eu tenho várias pacientes assim, entre 45 e 50 anos, e começa a falhar a menstruação, começa a parar a menstruação, aí fala, ó, você tem uma menopausa precoce. O que eu identifiquei para várias pacientes? Os ovários, eles precisam de energia. Então, imagina que nós estamos aqui, a gente tem eletricidade, a gente tem a Itaipu lá, que faz energia que manda para cá, tá? Digamos que tenha lá uma barreira na Itaipu, que ela pare de produzir a energia que não chega até aqui. Aí a gente vai ficar sem luz aqui, tá? Qual é a Itaipu do corpo? Tiroide. Então eu tenho muitas meninas, 45, 50 anos, a mais interessante foi uma moça de 50 anos, 1 ano sem menstruar, tá 1 ano sem menstruar já, os exames já estavam mostrando a menopausa, mas ainda os ovários estavam aparecendo. Falei, os ovários estão só dormindo, né? Eu tratei a tireoide e voltou a menstruar. Depois, então eu tenho muita menina com, estou em menopausa precoce, trata a tireoide. Mas a tireoide está normal. Não, o fato de estar antecipando a menopausa já é um sintoma da tireoide lenta. Então eu falo, se você vai tratar a tireoide primeiro, trata a tireoide primeiro. Uma vez, um congresso de medicina do envelhecimento, o americano falou, vocês tratam a tireoide, se sobrar alguma coisa, trata depois. De tão importante que é. Tão importante que é. E hoje também, eu vi até um post seu hoje falando sobre os intestinos. Né? Porque antes não era considerado nada. Intestino, órgão excretor e ok. E hoje a gente percebe que alguns hormônios também... Antidepressivo, ele produz serotonina, produz hormônios. E é o segundo cérebro, porque ele faz uma decodificação do que entra no corpo e o que não entra. Entendeu? Então, às vezes, talvez fosse o primeiro, porque o que entra no corpo vem do intestino. Se ele deixa entrar toxina, ele intoxica até o cérebro. Tudo. Crianças autistas, que você tira o glúten e o leite e trata o intestino, melhora 50% de cara. Gente, eu tirei o glúten e o leite acho que está fazendo 6 meses. É impressionante a diferença. É difícil, é desafiador, principalmente quando você está fora de casa, porque... Para numa padaria só tem suco de laranja para você tomar e o café e olhe lá, né? Mas quem tiver coragem vale a pena, porque a mudança na vida é muito grande. E você sabe por quê, principalmente? Porque tanto o glúten, que é a proteína do trigo, que mudou geneticamente... Não é lá de quando a gente comia que era criança. Não. Muita gente fala, mas escuta, quanto tem... Não, mas não é o mesmo. Eles mudaram geneticamente. Tanto o leite como o glúten. O leite nem é mais leite, né? Mas eu brinco que se Jesus voltasse hoje, a Santa Ceia ia fazer com tapioca, né? Não dá pra fazer com esse trigo aí.
E aí o que acontece? Tanto a caseína, que é a proteína do leite, quanto o glúten viram morfina. Caseomorfina, é morfina. Então uma criança que tem mais receptores cerebrais para morfina, porque nós temos, né, para ópio, Sim. se ela come, ela fica realmente drogada. Aí você fala, tem hiperatividade. Não, ela está drogada. Como o açúcar, né? Como açúcar, que vira cocaína. Então toma de manhã, come o pãozinho lá. Aí fica hiperexcitada por causa do ópio. Começa a melhorar, vai pro recreio e come açúcar. Aí entra como cocaína, quer dizer, aí quebra tudo. A criança não vai conseguir segurar, porque isso é a parte cerebral dela. No meu Instagram eu pus um post de uma criança lá, que nem é paciente minha, mas que a diferença depois que tirou o leite e o glúten é impressionante. É gritante, É né? gritante. Eu sei, olha, eu sei que é muito desafiador, porque como eu estou agora na dieta, eu acabo lendo o rótulo, e vocês não têm noção como tudo tem soro de leite. Eu acho que eles usam a farinha como espessante, É, isso. então coisa que você nem imagina, tem farinha, é desafiador, mas vale a pena. É. Mas se já tirar o bruto, quer dizer, tirar o pãozinho, a pizza, a torta, essa coisa. Minha vida fica tão triste. Mas existem hoje até uns digestivos de glúten, então para essas Eu não exceções... sei se vale a pena. O de leite para mim não funciona, não, de porque leite meu não processo não é na lactose, É na caseína. é na caseína. E Então. para caseína tinha, não importa mais. Ah, que pena. E não tem nada natureba? Porque, por exemplo, eu percebo que quando eu como abacaxi, que abacaxi tem uma Sim, enzima, tem. o meu digestivo trabalha muito melhor. É melhor. Tem as enzimas digestivas. Tem a enzima digestiva do glúten, mas Da caseína. da caseína eles não importam mais. A gente pode falar alguma coisa aqui que eu acho que por trás tem um mecanismo de deixar as pessoas mais... Mais doentes, né? Mais Porque doentes. inflama tudo, não é uma questão focal, é uma inflamação no organismo, No organismo, todo. né? E a menopausa tem um problema sério. Por quê? Descobriu-se que você poderia começar a repor os hormônios. Mas na época que começaram a fazer, como fazem até hoje, os hormônios, as indústrias farmacêuticas, para fazer os hormônios, elas pegam o hormônio, elas conseguem pegar toda a bioquímica do hormônio, a molécula, só que eles não podem fazer o hormônio igual ao da natureza, porque você não pode patentear coisa da natureza. E para poder patentear os hormônios, eles mudam a molécula. Eles põem uma coisa a mais, uma ponte de uma substância a mais, fica parecido. Eu tenho brinco, né? Você está casada com o teu marido, ele é gêmeo, serve o irmão? Esse parecido, ele traz problemas para o corpo, porque o corpo não reconhece aquilo como hormônio. E é o que todo mundo tinha medo, né? Assim, antigamente, vai fazer reposição hormonal, depois vai dar câncer de mama, vai dar câncer no útero. E aí tem os estudos, né, para abrir uma janelinha, os estudos sobre câncer de mama sendo de origem hormonal. E eu estudo um médico alemão, da nova medicina germânica, que ele provou que não tem nada a ver com hormônio, é emocional. Aliás, eu tenho segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h01 da manhã, eu faço uma live ao vivo, né? Onde eu falo, essa semana eu estou falando de câncer. Então eu falei aí de câncer de mama, uns dias atrás, outro dia eu falei de câncer de intestino, vou falar de câncer de tireoide, sempre a doença eu falo o aspecto físico na segunda-feira, orgânico, emocional na quarta e vibracional na sexta. De várias doenças, né, no meu canal, no Saúde Funcional Vida Plena. Então, essa coisa de ser o hormônio que causa câncer, não tem nada a ver. Até porque tem a genética, tem a epigenética, que muda tudo. Então, se você usa o hormônio que é igual do teu corpo... Que é o bioidêntico. Que é o bioidêntico. Então, por exemplo, o hormônio não pode ser tomado via oral, hormônio sexual, porque o fígado transforma em outra coisa. É outra coisa que chega. Então os hormônios... E aquele que é implantado? Tudo bem, ele não é via oral, tudo bem. Implantado, ele vai liberando de pouquinho, excelente. Algumas, tudo tem indicação contra indicação. Às vezes põe, a pessoa não consegue tirar depois e tal, mas tudo bem. Eu prefiro usar mesmo todo dia, porque aí eu tenho um controle melhor. Claro. Mas os hormônios usados... E hoje tem tecnologia fantástica, que a absorção é 90%. Sim, você não fica melado. Não fica nada. Nada. Parece que você não passou nada. E aí o que acontece? Vamos entender que o processo de envelhecimento também está diretamente ligado ao hormônio, como antioxidantes, alimentação total. Então, o que é uma modulação hormonal? É colocar os hormônios
como se o ovário estivesse produzindo. Então você põe, como o ovário faz? O ovário faz todo dia um pouquinho, então você põe todo dia um pouquinho. É bem menos do que se usa, muitas vezes, dos convencionais. E o que acontece? Se você tem os hormônios, a tua velocidade de envelhecimento diminui. Então a gente não pode falar que você, é anti-envelhecimento. Não, não é anti-envelhecimento. Ele simplesmente diminui a velocidade de envelhecimento. Então a velocidade vai ficando mais, porque você vai preservando o corpo em condições. Ele vai demorar mais para entrar naquele caos que seria sem o hormônio. E teoricamente, como os hormônios bioidênticos você pode usar o resto da vida, por isso que você vê gente com 80 anos aí, você fala, bem, né? você fala, tem umas atrizes aí com 80 anos, como? Elas já usam isso aí há muitos anos. Fala, não é possível, né? Tem um corpo de uma moça de 50. Por quê? Porque ela está mantendo, entre aspas, artificialmente, toda a cadeia de hormonal que ela precisa. Vai repondo. Então essa é a grande vantagem. E não é só uma questão estética, a gente passa muito longe da estética, muito longe. Não, é inclusive para doença, né? Porque, por exemplo, o cérebro precisa de hormônio. Então, se você não repõe a tireoide, você vai ter demência mais rápido. E doença cardiovascular? Doença cardiovascular. A pesquisa é muito clara em relação à doença cardiovascular na mulher, né? Sem reposição hormonal. E eles pegaram radioisótopos, pegaram testosterona e aplicaram com radioisótopo. O que é isso? Aparece no raio-x. Sim. E isso, onde vai? Onde vai? Você sabe um lugar que mais foi a testosterona? Não. Coração. Coração é o que mais tem receptor de testosterona. Olha que interessante. Tanto que alguns pronto-socorros nos Estados Unidos, quando a pessoa infarta, eles têm uma injeção de testosterona e dá direto no coração. Verdade. Que é para manter as fibras vivas o máximo possível. Porque precisa de testosterona. Então a gente usa muito também a reposição de testosterona, também para mulher. Claro, tem que ter, porque tinha antes. Então, por exemplo, a gente tem... antes dava pelo, né? Depende da dose. Se dá injeção, pode dar pelo. Aí tem algumas coisas que complicam, né? Começa a bater no marido, essa coisa toda. Porque o marido não usa, ela usa, vai bater no marido. Né? Em vários sentidos. Então, bom, mas tem outros. Tem o dipandrosterona, que é chamado DEA, por exemplo, que é fantástico e é proibido no Brasil. Nos Estados Unidos você compra na livraria, no supermercado. Aqui é proibido. É um super hormônio anti-envelhecimento. E aqui ninguém sabe dizer porque é proibido. Como era a melatonina há um tempo atrás. Tiveram que entrar com ação judicial para poder trazer melatonina, que é um hormônio do sono, que todo mundo vai ter a melatopausa. Melatopausa é a pineal não produz a melatonina suficiente. Então, assim, é uma visão completamente diferente. Não é uma questão de endocrinologia, porque a endocrinologia estuda as doenças, não. É uma medicina do envelhecimento. É uma medicina para manter a saúde. Isso. Que, na minha humilde opinião, toda medicina deveria ser. Até é tão louco isso que às vezes você vai no médico pedir exame preventivo e ele fala: o que você sente? Não, eu não sinto nada, eu só quero saber se está tudo bem comigo. Aí a pessoa: você precisa de atestado médico? Não preciso de atestado. Eu quero mensurar as coisas, quero ver como é que está a parte de dentro, né? Como as funções estão... E não pedem, não pedem. É porque o médico foi treinado para tratar a doença, né? Não para tratar a saúde. Se você falar para ele, eu quero fazer um tratamento preventivo, eles não sabem o que fazer. No máximo vai te dar uma vitamina, um composto de vitamina de farmácia, que é uma enganação de vez em quando, né? Que não tem nada ali. Então, realmente é uma revolução. Eu sinto que é uma revolução que veio, como outras coisas, né? As redes sociais vieram para revolucionar. Sim. E não tem volta, né? A gente estava falando, não tem volta. Não tem volta. É daí para sei lá o que vai surgir a mais. Olha, eu uso... Chegou no Brasil em 2008, com o Dr. Rashid, que ele começou a trazer para cá, ele fez lá nos Estados Unidos a pós-graduação, trouxe para cá, eu fiz a primeira pós-graduação dele. Desde 2008 eu comecei a usar. Os hormônios. Os hormônios. E o que acontece? A gente na faculdade não aprende nada de reposição hormonal. Então tem que ser um especialista, tem que fazer a especialização. Sim. Só que quando você estuda a questão fisiológica, não a questão da doença, você tem nossa, hoje não dá mais para mim... Não dá para pensar, né? Trabalhar sem fazer a conjugação dos hormônios, né? Muito importante. E a menopausa hoje deve e precisa ser tratada. E não é uma coisa só de 5 anos. Parte óssea, por exemplo. Todo mundo fala de osteoporose e tal.
Se você tiver a reposição hormonal, você vai ter uma estrutura, vai ficar boa, vai diminuir muito a possibilidade de ter uma osteoporose grave. Então, é tudo uma questão de trabalhar na prevenção para diminuir a velocidade do envelhecimento. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o Dr. Rubens. Quando aconteceu alguma coisa, ficava doente, fala, nossa, mas você sabe, eu vou ter que tomar isso para a vida inteira. Ele fala, e você não escova os dentes todo dia para a vida inteira? Qual que é o problema de colocar um remédio para a vida inteira? Ah, é verdade. Mas hoje eu não dou mais para a vida inteira, né? Não. Eu dou para 30 anos. Aí depois, dá pausa de quando? Uma semana, mais 30 anos. Porque aí o pessoal, não, é 30 anos só, depois para. Minha mãe já estava com 70 anos, quando eu descobri, comecei a usar. Claro. Começou a usar. Nossa, teve uma qualidade de vida, uma melhora muito grande. Essa é a palavra, Rubens, qualidade de vida. Que adianta você viver até 90, 100 anos, sem conseguir andar com dor? Gente, vocês não têm noção. Quando eu entrei na menopausa, eu tinha dor no corpo, eu não sabia o que era isso. Parecia que eu tinha, sei lá, descarregado um caminhão de cimento. Nossa, mas não é o meu comum ter dor no corpo? Lembre-se, hormônios são as redes sociais do corpo. Como é que você ficaria sem rede social? Dá para trabalhar? Dá para fazer alguma coisa? Não dá. Hoje não dá nem para pagar conta, nada, né? Sem internet não dá. Essa é a visão que eu quero que você deixe. Então, hormônios são fundamentais. Tem hormônios e hormônios. Se você nunca ouviu falar de hormônio bioidêntico, fuça na internet que você vai encontrar. Tem material hoje. Tem muita coisa que ajuda. E hoje tem muita gente fazendo, tem muito curso, muito médico já fazendo. Os mais jovens aí estão voando nesse aspecto. Os mais antigos ainda são resistentes, acham que o hormônio causa câncer. E não tem nada a ver. Eu já tive paciente que estava com tumor de mama, e olha que absurdo que eu vou falar, né? E mesmo assim ela queria usar hormônio, porque ela sabia que o hormônio ia ajudar ela a lidar melhor com o câncer. Mas vamos pensar, fazer um raciocínio lógico. O seu corpo tem que lidar com as doenças, é o seu corpo, não é a medicação, é o seu corpo. A medicação ela vai enfraquecer a doença para o seu corpo se sobrepor e resolver aquilo. Se você está com o corpo enfraquecido, que ele não tem os metabolismos, como que ele vai estar forte o bastante para lidar com a injúria? Exatamente. Não dá para entender. Então, esse Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, são 5 leis. A quinta lei dele é equilíbrio hormonal para ajudar a tratar o câncer. Tem que trabalhar a parte emocional, porque sempre vai ter um conflito emocional. Não tenha dúvida. Mas a quinta lei é equilíbrio hormonal, que é completamente paradoxal do que todo mundo fala. Mas na minha cabeça tem lógica completamente. É difícil você ver um tratamento em hospital convencional, onde, por exemplo, você dê um hepatoprotetor, um fitoterápico para ajudar o paciente no leito. E eu falo, como a gente vem de medicina chinesa, falo, como que coloca tanta droga de medicação na pessoa, que sabe que tudo aquilo é metabolizado no fígado e não ajuda o fígado. Não, pior. Você pega um hospital de primeira linha, você viu o café da manhã deles? É pão, queijo, manteiga, bolo e café com leite. Bom, é para deixar o cara mais tempo lá, né? Aí o fígado já está sobrecarregado, toma essa carga de açúcar e de gordura. Zero nutriente e ainda intoxicando. E o suco é de caixinha, né? Não é nem um suco natural, é um suco de caixinha. Não, o suco de laranja, por exemplo, é veneno, você sabe. O suco de laranja é veneno. Porque o nível de frutose, o nível de frutose é lá em cima. Não, é uma carga glicêmica violenta. Pode ser gostoso, mas essa coisa é saudável, é nada. Nem o feito na hora? Nem o feito na hora. A fruta, você precisa comer a fruta, porque ela tem o veneno, que é a frutose, e o antídoto, que é a fibra. Que é o bagaço, né? A fibra. Quando você tira a fibra, você só o veneno. Eu sempre gostei de comer laranja. Laranja lima, laranja baía, sempre gostei de comer. Mas o suco de fruta é um veneno. E o pessoal fala, a vitamina C é nada. Então, não vale a pena, né? Uma vitamina que ela tem um custo muito grande para você obter, né? Não, vai detonar. Então é interessante porque, de uma outra maneira, existe todo um sistema de medicina que ensinam os médicos e eles não têm, vou dizer culpa, porque eles aprenderam daquele jeito. Eu também acho que não tem. Eu também acho que não é culpa, é um sistema inteiro. Veja, você foi chamado no conselho porque você estava pensando diferente. Então tem uma autorregulação de manter todo mundo no mesmo pensamento, né?
E eu só faço coisa fora da caixinha, né? Desde que me conheço. Ainda bem. É um bom sagitariano. Ah, tem que sair fora. E eu olho o ser humano hoje em dia de uma forma mais integral mesmo, né? Então, olhando essa menina, por exemplo, hoje, ela tem uma contaminação vibratória. E é interessante porque você tem essa. Eu perguntei para ela, parece o quê? Parece uma prensa empreendida. Já pegou, né? Tem muito tempo de estrada, né? Você já conhece a prensa. A prensa, essa aí, onde você está? A pessoa... Então é muito comum que... Né? Um outro caso também, para vocês entenderem, o que eu chamo de raciocínio vibracional. Né? O raciocínio vibracional que está faltando. O que é isso? Imagina um menino que chega para mim, 15 anos, dizendo que a vida dele não vale mais a pena. Com 15 anos. 15 anos. Que ele está deprimido, que ele não tem mais tempo de fazer nada, que a vida dele acabou. E eu perguntei para ele o que aconteceu, porque 15 anos, esperto, menino inteligente. Falei, eu fui fazer uma prova numa escola técnica, nessas ETECs, e eu não senti muito bem na prova e eu não passei. Depois disso eu falei que minha vida não compensa viver, não dá tempo. Aí eu perguntei para ele uma coisa que a medicina não pergunta. Eu perguntei, aonde você foi fazer essa prova? Onde é essa escola? No antigo Carandiru. Exatamente. Tá na cara, né? Então o cara entrou lá, sensitivo, captou muita coisa dela. E aí ele não está falando dele, ele está falando do campo que ele pegou. É aquilo que você estava falando de ter antena muito sensível. E é lógico, se sente. Gente, quantas vezes a gente se sente mal e não é da gente? Não é. Assim como quando você entra num templo arrumado, você vai num templo budista que tem. Nossa, só de entrar já dá paz. Já. Porque você já está captando o campo do lugar. Os ambientes têm memória. O que aconteceu ali, você vai fazer download. Tem gente que faz download mesmo, carrega tudo aquilo lá e esse menino... Então, você vai dizer que ele é um esquizofrênico, que ele é um psiquiátrico? Se ele não tivesse vindo aqui, ia chegar a tomar remédio, a mãe ia ficar com medo, ia tomar antidepressivo, porque é o que as pessoas sabem fazer, Rubens. E aí isso me dói o coração no sentido de que muitas pessoas estão tomando, porque eu tenho bipolar, porque eu tenho isso, eu tenho autista. Muito. E os autistas, você sabe que é tudo da tua turma, né? Vieram tudo de longe, né? Você sabe. Outro dia conversando com... Eu falo que o autista é uma Ferrari que encaixou num corpo de Fusca. Aí fica difícil de movimentar. Não consegue andar, não consegue. É isso mesmo. Aí aqui a gente parece que pode abrir um pouco mais, né? Pode. Eu estava no centro e perguntei para a entidade, escuta, por que tanto autista? Ele falou, esse pessoal vem de muito longe. Ele falou, eles vêm de muito longe e não estão conseguindo se adaptar aqui. Eles vêm para ajudar, tudo, mas entrar, como você falou, uma Ferrari num corpo de Fusca não vai resolver. Você sabe que eu vi uma explicação dessa, o porquê que... é mimimi, essa molecada quer ser bi, trans, não sei o que lá, e eu ouvi essa explicação. Porque essa conformação que esse ser vem, esse corpo não representa. Por isso que eles não sabem direito. Eu vou mexer no corpo, eu vou cortar não sei o quê, porque e não interessa. Não é exatamente que vem uma alma feminina num corpo masculino. É porque não tem uma correspondência interna com aquilo que está vestindo. É bem provável. Eu achei boa essa explicação. Tem isso também. Fez sentido para mim. E os autistas, então? Tanto que os autistas são telepatas, né? Eu tenho orientado, tenho uma professora, eu falei, conversa telepaticamente. Eu sei. Então, começa a conversar telepaticamente, ensinar a mãe a conversar telepaticamente com o filho. Porque aí vai... Nas épocas, eu lembro na época que a gente ainda tinha os grupos de terapia, uma mãe chegou e falou, meu filho não come nada. Não come nada? Como é que é aquele Eu lembro disso. Conta, pessoal, eu lembro disso. Come nada, não sei o quê. E é saudável? Não é saudável, não tem nada, não fica doente, é forte, que está crescendo. Aí uma outra pessoa do grupo gerou e falou assim, escuta, na tua casa as frutas apodrecem rápido? A mulher olhou e falou, estou falando do meu filho que não come, você pergunta das frutas que apodrecem? Por quê? Porque eu vejo ele olhando para as frutas e puxando, sugando toda a energia. Ele não precisava comer, ele puxava a energia. E aí explica como, né? Se a gente não abrir, se a gente não abrir a nossa mente para coisas que a gente desconhece na teoria, é legal estudar a teoria. Claro. Você precisa saber do básico, claro. Mas as coisas vão além daquilo ali. É o que eu estava estudando, né? A fenomenologia. A fenomenologia é a proposta de você ver a experiência do ser isento de crenças, isento de padrões. Então esquece tudo e vamos ver o fenômeno, o que a pessoa está sentindo.
pessoa chega aqui e está sentindo uma situação que ela diz que não é dela, e vamos ver por que não é dela. Vamos dar um voto de confiança, Exato. antes de pré-conceber de que ela está louca, de que não está é assim. alucinando. Eu vou ensinar ela como se faz. Não, vamos parar e ouvir. Eu ouço vozes, então eu sou um paciente esquizofrênico. É um problema sério, porque não é, né? Uma época eu fiz um estágio no setor da USP de eletroconvulsoterapia. É aquele da choque mesmo, Sim, sabe? sim. E eu fiquei lá uns 3 meses. Aí fui lá para ver como é que era, dava um tempo. Então ele pegava a pessoa que tinha lá os tais dos problemas psiquiátricos, punha lá, a pessoa dava um choque e tal, e daqui a pouco a pessoa saía diferente. Tudo bem. Aí, depois de 10 vezes, é tudo igual, né? Aí eu comecei a conversar com as famílias. 70%, 80% era tudo sensitivo. Tudo sensitivo tomando choque. Sensitivo, eu olhava, a pessoa, por que acontece? Porque ele ouve vozes, ele fica conversando com as... Então, o médico falou que ele é esquizofrênico e precisa tomar. A gente continua queimando as bruxas, né? Isso faz tempo, hein? Faz 20 anos. Ainda existe o setor da eletroconvulsoterapia, mudou um pouco, mas por que não tem uma abordagem? Por que não põe alguém lá e fala, vamos conversar para ver eu nem vou falar de espiritualidade, de mediunidade. Nada. Paranormalidade. E é sem cunho religioso algum, não tem. Gente. Isso não tem a ver com religião. Paranormalidade. A pessoa é paranormal? É sensitivo? Tem percepção extrasensorial? Vamos ver, né? Então, precisa pegar uma análise que alguém que tenha percepção extrasensorial vai lá e fala, você tá vendo? Tô, tá bem, tudo bem. Eu tô com meu amigo, aí chega e fala, tá mesmo, tem um amigo dele aqui. Então, chama a Cibele, que a Cibele já vai falar, é verdade, pronto. O eletroencefalograma do Chico Xavier, que fazia um eletroencefalograma, ele levava para os neurologistas, eles já falavam, em que hospital psiquiátrico ele está internado? E era super lúcido, né? Que é o eletroencefalograma. Eu falei, esse cara, imagina, isso aqui, o cara tem convulsão, tem epilepsia, tem isso aqui, deve estar internado em algum hospital. Não, era ele. Quer dizer, tinha uma torrente de ondas interferindo ali, né? Não era a onda cerebral dele e outras também, entrava tudo ao mesmo tempo. Então ele conseguia decodificar isso. Lógico, tem hoje em dia técnicas que não são ortodoxas da universidade, mas que ajudam as pessoas a identificar isso, treinam as pessoas a identificar isso, a se proteger de algumas coisas, a lidar de outra forma. Pô, tem coisa hoje em dia. Tem. A gente desenvolveu, né, algumas metodologias, algumas coisas ao longo de muitos anos, e ensinando. Muitas vezes eu vou aqui para ensinar a pessoa que ela precisa entrar. Tem um menino, jovem, 16, 17 anos, toda vez que ele era abalado, ele desmaiava. Imagina. Quando ele conseguia para abalar, ele desmaiava. Eu falei, amigo, você precisa fazer um campo de proteção. Eu ensinei a fazer um campo de proteção e ele conseguia na balada sem desmaiar. Quando ele esquecia de fazer o campo de proteção, ele desmaiava. E tem lugar, já aconteceu comigo de embalada, entrar e aquilo tá. Eu não sei o que tinha, porque eu não fui atrás, eu só sei que eu fui empurrada na parede, e quando eu vi, eu tava assim, não tinha ninguém me empurrando. Eu vou me embora daqui. Já aconteceu várias vezes. Vamos embora. Não dá. Não dá. Centro ambiente já começa. Esse ambiente não dá, não. E a pessoa fala, eu entrei, tenho enxaqueca e tal. E quando? Tem esses aspectos, né, da contaminação de fora, mas tem também um aspecto que é também pouco conhecido, mesmo dentro de algumas religiões, onde por gatilhos acessam memórias. Então a pessoa, uma paciente minha, quase 80 anos, foi comer num restaurante típico. Russo. Chegou lá, foi com a filha, estava lá, o pessoal dançando, vieram lá, tal, foi tomar a sopa gulas, quase que morre. Sentiu mal pra caramba, morre. E quando ela começou a me falar que estava passando mal, que ia para o hospital, eu falei, parei. Aí ela teve uma percepção que ela foi envenenada por uma sopa parecida com ela em outra existência. Então acionou uma vida dela. O que você vai fazer com isso aí? Você precisa entrar com uma técnica de dissociar. Sim, de identificar uma coisa, cada coisa no seu lugar, né? Enquanto eu falei, bom, vamos desidentificar, tal. Ela começou a melhorar e ficou bem. Mas ia chegar no hospital, era dengue, não sei o quê, toma soro, ia ficar morrendo lá, porque ficar ainda com aquela memória presente, né, naquele processo. Eu percebo que isso acontece muito quando a pessoa data de morte dos pais. Então, o pai morreu com 52 anos, a pessoa está aproximando e ela fala, eu acho que eu vou morrer, eu acho que do ano que vem eu não passo.
Aí eu pergunto, que idade você faz? Que idade seu pai morreu? 52. Será que você não está seguindo aí a morte do seu pai? Nossa, eu não tinha pensado nisso, nem tinha se ligado, mas isso é muito comum. Muito comum. Eu já peguei casos assim. A pessoa vai, acho que vai morrer, porque vai morrer. E era pequeno, né? Isso. Então virou uma crença, né? O cara tinha 4 anos, o pai morreu com 30, ele achou que com 30 morre. De 30 não. Exatamente. E aí foi interessante, porque ele sacou e passou. Aí ele casou, que ele não casava, porque ele ia morrer e não casava. Claro. Aí daí uns 2, 3 anos ele falou, tô de novo com a sensação que eu vou morrer, não sei por quê. Falei, você tem filho? Tenho. Quantos anos tem? 3. Então quando o filho faz 4, o pai morre. Ah, sim, porque era a idade dele quando o pai morreu. Exatamente. Vê, são padrões de crenças. São. Isso está aqui, mas e os padrões de crença de memórias anteriores, né? Ou, olha, hoje eu já não sei mais, acho que eu te falei, eu não sei se a gente reencarna, eu não sei se isso está no DNA, mas que funciona, funciona. Entende? Eu não sei se isso é uma memória que está já no DNA, se a gente consegue acessar uma coisa de um antepassado, ou se realmente a gente mesmo no passado, hoje eu já não sei. Não importa. Isso, eu trato o que aparece, aí a explicação eu não sei. Não importa. Você tem uma crença, isso aí é do antepassado? Ótimo, vamos limpar o antepassado? Melhorou? Isso, Melhorou. Ótimo, isso que vale. A gente não está aqui para ficar provando nada. Está aqui para ajudar as pessoas. Acelerar. Eu digo que já não tem mais tempo de explicar. A gente tem que usar e movimentar. Porque esse negócio de você parar para ficar anos pesquisando, leva para o laboratório. Gente, não dá mais. Olha o tempo como tá. Não, e as terapias que faziam fisioterapia de tanto até hoje, tem que ser uma terapia. 1, 2 sessões já vai resolvendo, já vai limpando e vai limpando. Eu uso hoje a técnica da física quântica, que é o efeito retardado da dupla fenda. Você conhece? Deus, não, outra pessoa. Efeito retardado da dupla fenda. Dupla fenda também tem uns videozinhos legais, é de física quântica isso. Se você jogar dupla fenda, você vai ver lá o Pato Donald ensinando lá tal. Porque o que acontece? A física quântica diz que tudo que você observa, você materializa. Então, eles têm lá, né? Tem 2 fendas que jogam os elétrons. Quando está a observação, aquilo vira partícula, quando não está, vira onda. Que aí chama. Só que isso aí tudo bem. Então, tudo que eu observo, mas aquilo, e eles descobriram que você pode. Como é que foi a história? Tem um artefato que joga elétron e eles põem um observador, né? Uma estrutura de observação. Quando observava, o elétron virava partícula. Então mostrava que era partícula. Quando não estava observando, virava onda. Isso. Então é onda e partícula. Aí eles falaram. Solta o elétron que a gente vai observar. Soltou o elétron já está andando. Aí falou, não, eu não quero, eu quero fazer, não mover mais, não quero mais. E o elétron se transformava em onda. Falou, como assim? Já soltou? O elétron voltava no tempo e fazia o que ele queria. Então a gente pode, Sibeli, voltar no tempo e mudar a história. Mas a PNL tem isso, não é? A PNL faz uma ressignificação. Ah, tá. Eu descobri que uma coisa é você ressignificar. Quando você ressignifica, você pega o mesmo evento. Isso, e tira aquela carga de dor ou de fixação daquele evento. Mas a experiência está lá. Sim. Então, por exemplo, você lembra da nossa reunião de ontem? Você lembra? Não, porque não teve. Sim. Tudo bem? Sim. Tá. Então, o que eu descobri? Que você pode voltar na experiência, antes da experiência, e não passar pela experiência. É o efeito borboleta, o filme Efeito Borboleta, que ele volta no tempo, ele tenta mudar os acontecimentos para que aquilo não ocorresse. Exatamente. E é o efeito retardado por. Então, o que você vai observar aqui? Você vai observar outra coisa. Se você observou outra coisa, não tem mais. Vou dar um exemplo prático. A pessoa foi assaltada e está traumatizada. Porque foi assaltada, puseram um revólver, falaram isso, não aconteceu nada. Roubaram dinheiro e tudo bem, mas foi um período de estresse. Tem 2 situações ali. Primeiro, a contaminação morfogenética vibratória dos indivíduos que fizeram assalto. Claro, imagina você com medo, como você abre o seu campo para aquele campo pernicioso entrar. Segundo, que você ficou com medo, né? O cara falou que ia matar, não sei o que, mas não matou. Então você pode fazer o seguinte, eu falo para a pessoa assim, volta antes do assalto. Antes do assalto. A pessoa está lá, volta antes do assalto. Tá, agora você já sabe que não vai acontecer nada. Então você vai dizer para você lá, olha, você vai passar por uma situação, mas não vai acontecer, não vai morrer, não vai... Sim, é só entregar as coisas que está liberado. Isso. Então imagina que você está numa situação em que você tem essa intuição forte, que não, isso não vai acontecer nada comigo, você não vai estressar, você não vai abrir... Aquela carga de adrenalina... Não vai ter nada. Não vai ter. Então você volta, avisa você mesmo no passado o que vai acontecer.
Então, uma das coisas mais legais que é contar para o teu passado que não vai acontecer aquele problema. É uma delícia saber o futuro. Mesmo que seja o futuro para o teu passado. É uma delícia. Porque você limpa. Ah, Aí você põe uma proteção, a pessoa passa pela experiência completamente diferente. Então ela tem uma nova observação. Colapsa outra onda. Limpa assim. Vou dar um exemplo até que é mais pesado, mas vocês vão entender a força. Porque tem vários significados. Uma moça chegou para mim e falou assim: eu vou num centro espírita, o dirigente é meu primo, gosto muito dele, mas quando eu tinha meus 8 anos, ele tinha 15, ele me levava num cantinho lá e abusava de mim. E eu olho para ele e eu lembro disso. Claro. Eu falei, mas você já resolveu? Eu nunca resolvi, eu entendi, tudo bem, mas aquilo ainda... Isso é legal, porque tem coisa que aqui tá super resolvido. Você entendeu, aqui tá tudo bem, mas aqui não limpa. Não limpa, Porque a experiência está lá. É que nem eu digo, você não tem o livro do Caminho Suave não tem Da livro escola. não tem. Você já deu, né? Então, as experiências são como livros. Já estudou? Já aprendeu? Sim. Libera. E o que eu falei para ela? Tá bom, então tudo bem para você? Já resolveu? Tá tudo certo? Não, tudo bem, eu não quero mais sentir isso, tá bom. Aí eu falei para ela assim, volta lá, antes dele pegar e levar você pro cantinho, antes. Aí você, na hora que ele vai te pegar e levar pro cantinho, você vai fazer o seguinte, você vai imaginar que vem o teu mentor, para dar um... Sim. Vai tirar você do corpo, que a gente sai do corpo, e vai levar você numa praia. Durante a experiência você está na praia, passeando. Só o corpo vai Só passar o corpo pra passeando. A gente fazia. Fazia. Mas não fazia um pouco, não fazia. Vai pra lá, acabou a experiência, acabou tal, aí volta. Ela simplesmente não esteve presente. Se você não esteve presente, você não colapsa a onda. Aí ela falei, tá bom, vamos ver como é que ela voltou. Eu falei, olha, eu não sinto mais nada. Nem lembro. Não lembra, não tem a experiência. Que legal, que sacada, Rubens. E é 5 minutos. Resolve assim. Então, vem com trauma, você vai e volta lá, faz isso, põe a proteção algumas vezes também, né, por causa do assalto, mas você pode mudar a tua história. O Greg Baden é um filósofo contemporâneo, escreveu o Efeito Isaías, no livro dele, tem uma experiência que eu estou indo atrás. Ele pegou uma mulher com um tumor de bexiga, ultrassom mostrando tumor de bexiga, e 3 meditadores desses quânticos aqui, dizendo, isso nunca existiu, o tumor sumiu na frente deles. Então, em teoria, se você volta no tempo, você colapsa outra onda, então vamos lá, entenda o seguinte, você tem caminhos quânticos, né, estradas quânticas. Sim. Você teve uma experiência aqui, te traumatizou, deu uma emoção, você criou uma doença. Você está nesse caminho. Se você estivesse aqui e soubesse olhar diferente, você não estaria nesse caminho, você estaria nesse outro caminho. Voltando pro... Ele vai soltar nessa rua. Se ele avisar dele pega a rua de trás, ele não passou pelo assalto. Não passou pelo assalto. Né? Então você pode mudar a estrada quântica. Se você mudar a estrada quântica, em teoria, nessa nova estrada quântica, não tem a doença. Então, eu entendo que vai chegar um momento que a gente vai conseguir ver que a pessoa conseguiu mudar a experiência, aquela doença que já está instalada no corpo físico, ela pode começar a sumir. Eu sei, o Greg Baden deu uma experiência. Eu ainda não vi nesse sentido. Claro. A parte emocional é assim. As pessoas saem na hora. Mas agora, assim, se a gente muda... E aí tem um delta T, né? Porque se materializou, eu fico imaginando, porque materializou aqui, tem um tempo para desmaterializar. Esse tempo é relativo também, então, né? Pode ser que suma na hora, pode ser que vá sumindo com o tempo. E também eu acho que... Porque assim, eu percebo isso no meu consultório. Se uma pessoa chega com uma doença e ela me fala, essa doença apareceu do dia para a noite, para ela é super crível isso. Mas o contrário, as pessoas não conseguem admitir de que da mesma maneira que apareceu do nada, pode ir embora do nada. Não, mas aí tem que fazer químio, tem que fazer rádio, tem que não sei o que lá. Enquanto ela estiver presa nessa crença, assim o será. Agora, o câncer eu vejo assim, você tem um conflito emocional, segundo o Hammer, né? Esse conflito emocional tem um delta T, geralmente é de 9 meses a 1 ano, você fica no conflito. Então, quando tiver um conflito, você precisa sair do conflito. Um conflito bravo, né? Que tira o sono, que você não tem equilíbrio, uma coisa severa. Não é uma briguinha com o marido, não é uma coisa, né? Você pega um marido com outro, que é pior que pegar com outro, né? Uma coisa.
Não é pior? A outra tem coisas que eu tenho, o outro não tem. É mais justificável com o outro do que com a outra. Mas se ele fez outra opção, imagina, né? Eu não tenho concorrência para mim, se for com o outro. O que acontece? Enquanto você fica nesse conflito violento que te desequilibra, que você não dorme, que o sistema nervoso simpático fica alterado, eu vejo assim, a alma está olhando. E se você fica no conflito, você vai perder a consciência. Então assim, em vez de você adoecer a mente, que se você adoecer a mente, você perde a vida, perde a encarnação, Sim. O corpo puxa para ele. Porque é melhor você perder o corpo. A gente divide com o corpo, completamente. O corpo puxa e fala, não, deixa que eu toco daqui para frente. Porque senão você vai adoecer. Se adoecer da mente, a pessoa que fica perdida completamente, ela perde a encarnação, né? Perde a encarnação, não tem, né? Não vê. Então joga pro corpo. E isso é uma semente. Eu digo, jogou uma semente e a semente está lá. Você não está vendo a semente. Ela está lá, produzindo. Quando você vê, já está a plantinha. Então não adianta você cortar a plantinha, porque continua nascendo. Você corta a plantinha e fala, você precisa ir lá e buscar. Por isso que eu falo que é a cirurgia psíquica. Cirurgia psíquica, vamos ver qual é a... Vamos tirar a semente do lugar, aí ela não vai germinar. Isso, tem que ir lá buscar e fazer a cirurgia psicológica, a cirurgia do Kugami. Então, cada doença tem a sua característica de conflito. Todas elas têm. E aí depende da função do órgão é que representa a doença. E a medicina germânica, ela traz isso. Traz isso. Até no que momento da gestação, que isso é formado, os folhetos, é bem legal. É bem complicado, sim. Mas a gente pode pegar só o conflito, trabalhando com conflito, você já dá uma limpada legal. Ele já estudou essa parte, não precisa estudar de novo. Pega só o conflito, é 80-20, né? Eu pego 20% para resolver 80%, Pareto. Não, senão não dá tempo. Rubens, é muita coisa nova, não dá tempo. Se você for a fundo... No estágio, o cara já estudou, já pôs em miúdos, vamos pegar o miúdos e ir pra frente. Que nem ler livro, né? Você lê o livro inteiro, não, você dá uma lida ali, pega ali os principais capítulos e tal, porque todo livro tem uma linguiça a mais ali e tal. Sim. E aí você não dá, né? É muita coisa, é muito conhecimento. E com essa inteligência artificial aí a gente vai ficar obsoleto se a gente não souber lidar com isso. Eu acho que o que a inteligência artificial ainda não sabe é imaginar. Imaginar o que não existe. Porque ela pega os dados do que já existe. Mas e o que não existe? Que é, né, a imaginação da gente. Para a gente fechar o nosso bate-papo, você enxerga que essa fase da mulher tem benefício? Fora, né, essa queda hormonal que atinge. Muda tudo, gente. Muda cabelo, muda tudo. É sensacional. Mas tudo tem um ganho. Tudo. Eu enxergo isso, que tudo tem um ganho na vida. Na tua visão, qual que é o ganho dessa fase da mulher? Então, vou fazer um paralelo com o ser humano. O ser humano, a primeira fase, a gente tem que estudar, depois a gente começa a trabalhar, aí você vai... É o Maslow, né? Você vai edificando, chega num momento que você... Não adianta falar, pô, eu só estou insatisfeito, eu quero mais um carro, um iate maior. Não é lateral, é vertical, é crescer verticalmente. A mulher, nesse momento, ela não tem mais eu vou falar obrigação ou a proposta da procriação. Então aí, nesse momento, ela tem um crescimento espiritual muito grande. Eu sinto que ela pode crescer espiritualmente muito grande, entendeu? Porque ela tem, agora ela não tem, teoricamente já os filhos já estão crescidos, já tem outro. Então ela tem uma oportunidade de crescer espiritualmente, desenvolver todo um potencial espiritual. Por isso que precisa estar com suporte, porque se o corpo não está com suporte, o espírito também... Então eu vejo um crescimento muito grande de maturidade, mas se ela ainda fica presa, é aquele executivo que acha que está insatisfeito porque o iate dele é só de 30 pés, entendeu? Ele não entende. Então nesse momento, se a mulher percebe isso aí, não, agora ela vai crescer, ela vai desenvolver outras habilidades, outras inteligências, e a inteligência espiritual, desenvolvimento, para mim é isso. Por isso que ela precisa estar estruturada para poder fazer esse crescimento. É bonito isso. Eu vi no pessoal que estuda os ciclos menstruais, da lua, né? Como a energia do sangue não vai mais para a terra, porque ela não menstrua, então essa energia volta para ela. Que legal. E aí a imagem das bruxas que eram senhoras, né? Anciãs como bruxa, porque é fase de maturidade também desse lado espiritual, desse lado de crescimento. Eu vejo assim. Mas você precisa fortalecer o corpo para aguentar o tranco. Dieta, suplemento, hormônio, sono, exercício, administração do estresse e conhecimento
da parte vibracional, né? Que eu chamo de inteligência vibracional. Nós não podemos mais entender que não existe um mundo invisível aqui interferindo o tempo todo na gente. O tempo todo. Que a gente interage sem saber. Né? Assim, comigo não, porque eu não acredito nessas coisas. Azar seu, porque você já está interagindo. Ninguém está fora dessa. No tempo de Semmelweis, que é o pai da asepsia moderna, eles não acreditavam em lavar as mãos. Morria todo mundo de infecção. Tudo bem. Conta quem descobriu. O Semmelweis? Não, a asepsia. Semmelweis. Tá. Mas ele observou... Observou que as freiras... Isso. Ele era diretor de uma maternidade e morria, cada 100 mulheres morriam 20 de infecção pós-parto. Uma casa de partos onde as freiras não tinham tanta habilidade quanto os médicos, de cada 100 morriam 3. Ou 3, já é muito, mas de 3 para 20, só que os médicos não acreditavam, então eles olhavam os cadáveres e daquele jeito, imagina, tá olhando o cadáver, secreção, daquele jeito, sem lavar a mão, sem pôr roupa, sem nada, e ela fazia o parto, contaminava. As freiras faziam um ato religioso, elas lavavam as mãos, mas era coisa de religioso, né? E aí não morriam tanto. Quando o Dr. Semmelweis começou a observar, falou, vamos lavar a mão, põe uma roupa limpa, caiu para 3. E ele começou a ter um insight. Fato, não teve. Ele falava, não sei o que é, ele fala, deve ser partículas cadavéricas que vêm nas mãos dos médicos e matam as pessoas. Depois que ele teve um conjunto dessa experiência e descobriu e decodificou e provou que funcionava, ele levou para a sociedade vienense, que ele fazia parte, e mostrou para eles lá que, olha, se lavar as mãos vai morrer menos gente. E você sabe o que aconteceu, né? E depois disso ele é o pai da asepsia moderna. Ele foi expulso da sociedade médica, morreu preso num hospício, porque ele afrontou lavar, pedir para ir contra a honra dos médicos. Porque a honra dos médicos naquela época é quanto mais sujo, melhor eram os médicos. Sim, trabalhou mais, né? Trabalhou mais, tal. E eu falo, hoje em dia tem outro tipo de contaminação, né? Nos hospitais se contamina. Eu vejo muito contaminação morfogenética, vibratória. Veja o menino que foi fazer a prova da ETEC, né? Então, num lugar super contaminado, que tem um histórico. Você pode acabar com o prédio, mas você não acaba com o prédio. A memória. A pessoa fez uma cirurgia, saiu deprimido do hospital, sem motivo nenhum. A cirurgia foi tudo bem. Se contaminou vibratoriamente de um campo energético lá. Então eu tenho muita. Então hoje, imagina que eu chegasse no hospital de primeira linha e falasse, precisa lavar as mãos entre as, precisa fazer asepsia energética aqui. E vão me prender de novo, não tem como falar. E eu tenho até como provar hoje em dia que existe essa contaminação, mas eles não estão abertos a fazer nenhum tipo de limpeza energética. Então eu colocaria pessoas do próprio hospital que sabem fazer mentalizações, você pode chamar de oração, não importa, que vá lá, acabou uma cirurgia, vamos lá. Que aumente a vibração do local para que as vibrações mais baixas não atinjam. Limpar mesmo. Independente do que for. Limpar mesmo, né? Limpar. Então eu tenho pego muitas pessoas. Sai de uma cirurgia, de um tratamento, e não sai bem, e não tem motivo nenhum, não acha motivo. Por quê? Se contaminou vibratoriamente. E eu uso a técnica do efeito retardado da dupla fenda, limpa na hora. Ai, que legal. Sempre que eu converso com o Dr. Rubens, eu saio com ferramentas novas. Eu estou estudando sempre essas coisas. Legal. Rubens, muito obrigada. Gente, esse é só um, porque o Rubens tem muito material. Na medida que ele tiver vaga na agenda dele, a gente faz um programa para trazer as novas observações. A gente está o tempo todo aqui para isso. E você tá aqui passando para vocês, o canal dele, ele está sempre na rede social e tem muitas pílulas de sabedoria, de sacadas que ele tem, vale a pena acompanhar. Legal. Muito obrigada, Rubens. Eu que agradeço, obrigado. Conheço você há pouco tempo, né? Então... Muito obrigado. Nem fala nada. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Gente, boa semana.